O voto do ministro Luiz Fux foi histórico, não só pelo tamanho, mas pela coragem de divergir num julgamento que muita gente, a esquerda e a direita, dava como encerrado antes mesmo de começar. Quando um ministro abre mão do conforto da maioria para defender a sua leitura da lei, seja ela qual for, a democracia respira. A mensagem do Fux é clara: ainda tem espaço para discordância no Supremo. Mesmo debaixo de pressão, mesmo diante de vários abusos cometidos em nome da democracia. Chama atenção, no entanto, o comportamento da militância que aplaude perseguição judicial contra quem critica ministros, mas que agora ataca Fux com rótulos abomináveis, até com insinuações antissemitas. Fux é judeu, sim, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o mérito do que ele votou. Antissemitismo não é crítica, é crime. Quem defende democracia não pode reproduzir o discurso de ódio que diz combater, né? Do ponto de vista técnico, o voto foi um trator. Horas e horas levando um calhamaço, né? Amarrando provas, citações, precedentes. É assim que se faz quando o objetivo é tirar a sombra da dúvida sobre os fundamentos. E nesse ponto a divergência tem virtude. Fux colocou em discussão a competência da Corte, o amplo direito de defesa dos réus, a individualização de condutas, tudo aquilo que um julgamento penal sério exige. Mas é aqui que entra o meu ponto de divergência. Uma coisa são as preliminares, né, as alegações da defesa. Outra coisa é o mérito do julgamento. Acolher falhas do processo que levariam até mesmo à nulidade do caso todo pode fazer sentido, sim. Agora, transformar o conjunto de atos, reuniões, minutas, preparação, a pressão sobre as instituições, tudo isso em meras cogitações, aí já é forçar um pouco a barra. Palavras não são golpe, é verdade, mas também é verdade que todo golpe começa com palavra e evolui para ato, quando a máquina do Estado é mexida para esse fim. Absolver Bolsonaro da tentativa de golpe como se fosse uma piada de rodapé, na minha opinião, não passa no teste da realidade. Divergência técnica é bem-vinda e o voto de Fux lembra que o Supremo não é uma caixa de eco de ninguém. Só que a busca pela ortodoxia processual não pode virar álibi para normalizar o que foi, no mínimo, um projeto de erosão clara do Estado de Direito. Então, aplausos à coragem de divergir, repúdio ao ódio disfarçado de crítica e rigor na separação entre o que é nulidade e o que é crime. Se o processo é nulo, então que se refaça ele direito, sem atropelar garantias. Mas o mérito não é brincadeira. Quem comandou o país, inflamou as militâncias, ensaiou atalhos para se manter no poder, tem que responder pelos seus atos. Não pelo seu nome, nem pelo cargo que ocupou, mas pelos atos que cometeu. Tentativa de golpe não é figura de linguagem, é um tipo penal e o Brasil não pode errar na lição. Entre preliminar e mérito, que a justiça então não perca o fio da história, porque o que está em julgamento, Macedo, no fim das contas, é o direito do Brasil de não viver à beira do abismo todo santo dia. Bom dia. Bom dia. Concordo plenamente com o que disse o Gabriel. Uma coisa é levantar preliminares e até questionar se o próprio Supremo é o foro competente para julgar o caso. Agora, no mérito, tornar aquilo, tudo que foi levantado, apresentado, todas as provas como algo assim inexpressivo e inocentar os envolvidos, aí acho que exagerou o ministro. Mas enfim, ele fez o que nem os advogados da defesa de Bolsonaro e dos demais réus esperavam, né? Se de um lado o ministro Moraes foi duro, até mais duro que a Procuradoria-Geral da República na condução do seu voto em relação aos acusados, o ministro Fux fez o que nem os advogados de defesa esperavam que ele fizesse. O julgamento será à tarde hoje porque o voto do ministro Luiz Fux atravessou o dia. Durou cerca de 13 horas. E aí, em função do cansaço, o pessoal convencionou, estabeleceu que amanhã seria para descanso, com a retomada dos trabalhos a partir das 2 horas da tarde. Faltam os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Será que teremos votos tão longos hoje à tarde, hein, Matheus Chu? Bom dia. Oi, Macedo, bom dia a todos. A tendência é de que não sejam votos tão longos. Se bem que lá no início, Macedo, não se esperava também uma manifestação tão extensa
do ministro Luiz Fux ontem. Mas ele é o voto divergente até agora, por isso precisava embasar ainda mais os seus argumentos para desfazer na prática tudo que o relator Alexandre de Moraes propôs em termos de condenação e o que foi seguido à risca na sequência pelo ministro Flávio Dino. Foi um voto, como você destacou, extremamente longo, um dos mais longos da história recente do Supremo, lembrando alguns votos do julgamento do Mensalão, por exemplo, que surpreendeu de alguma forma os ministros da primeira turma que não esperavam uma manifestação tão extensa do ministro Luiz Fux, mas surpreendeu, Macedo, mais do que pelo tamanho do voto, pelo conteúdo. E a surpresa não é só dos integrantes da primeira turma ou de quem esperava que o ministro Luiz Fux seguiria em alguns pontos o voto do relator. A surpresa é até mesmo dos advogados dos réus, dos parlamentares bolsonaristas que ontem foram à primeira turma acompanhar a sessão presencialmente e não aguardavam um voto tão favorável. Esperavam, é isso que se falava nos bastidores, que Fux proporia uma redução de pena para Jair Bolsonaro e para outros réus, que ele não consideraria os 5 crimes imputados pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, mas não acreditavam em uma absolução completa, assim como não acreditavam na aceitação de questões preliminares colocadas pelas defesas, que agora, Macedo, reabrem um debate no seio jurídico, mas especialmente no meio político, sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar estes réus, que não tem mais, com exceção de Alexandre Ramagem, que é deputado federal, a prerrogativa de foro. Reabre o debate sobre cerceamento de defesa, porque o ministro Luiz Fux ontem dedicou boa parte do tempo para mostrar que, segundo ele, os advogados não tiveram tempo suficiente para analisar todo o material de prova coletado pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República. Então é um julgamento, Macedo, que já tem até agora um impacto político muito importante. O voto da ministra Carmen Lúcia, logo mais, a partir das 2h, vai ser importante porque ele pode formar maioria para os crimes, inclusive relacionados a Bolsonaro, onde o placar hoje está de 2-1, mas será importante também para ver se ela vai responder às provocações que o Luiz Fux fez ontem, se ela vai rebater críticas que ele fez à condução do processo. Ele claramente criticou não só o ministro relator, Alexandre de Moraes, especialmente ele, mas também o Supremo Tribunal Federal pela forma como vem lidando com estes processos que envolvem a tentativa de golpe e também o que ocorreu no 8 de janeiro. É verdade, Macedo, muitos juristas têm apontado isso, que o ministro ontem foi contraditório em argumentos dele próprio. Ele mudou o entendimento sobre alguns posicionamentos que adotou, analisar casos, por exemplo, dos condenados no 8 de janeiro. Portanto, foi um voto que surpreendeu a todos, que traz vários elementos novos para debate e coloca um ingrediente de expectativa ainda maior sobre o voto da ministra Carmen Lúcia. Se ela votar hoje pela condenação dos réus na linha do que os 2 primeiros ministros votaram, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, já haverá maioria. São 5 integrantes na primeira turma, né? Já haveria 3 votos para a condenação. Até agora, Macedo, só há maioria para condenar 2 réus, que foram os únicos que ontem foram condenados no voto de Luiz Fux. O tenente-coronel Mauro Cid, não pelos 5 crimes, mas por um só, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e pelo mesmo crime, o ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Walter Braga Neto. Veja que curioso, Macedo. Luiz Fux entendeu que o ajudante de ordens tentou abolir o Estado Democrático de Direito, mas o chefe dele, o presidente da República, não tentou. E o outro dado aí que chama atenção é que pelos mesmos crimes o ministro condenou cerca de 600 pessoas que já foram julgadas pelos ataques de 8 de janeiro. Mas ontem esses crimes não serviram para condenar Bolsonaro, né? Justamente, ele condenou quem estava nos acampamentos, quem atendeu ao chamado de lideranças para ficar nas ruas e no 8 de janeiro fazer o protesto. Mas entende, Macedo, que as pessoas apontadas na investigação como coordenadoras, né, dessa tentativa de golpe, as pessoas que nas últimas semanas, antes ali do 8 de janeiro, estariam tramando tudo aquilo ali, que elas não têm responsabilidade. Enfim, é um voto que dentro do Supremo já desperta
desconforto, vários pontos serão explorados e a gente tem que ver se nos votos de hoje a ministra Carmen Lúcia e depois o ministro Cristiano Zanin, que pode votar hoje ou amanhã, vão enfrentar estes pontos. Aí a gente tem que considerar duas questões do perfil destes dois ministros. Primeiro, Carmen Lúcia é uma ministra bem mais discreta, não costuma dar entrevistas, não costuma falar em off, como a gente diz, né, Macedo, sem a revelação da fonte com jornalistas, diferente de vários outros ministros do Supremo Tribunal Federal, e nos votos dela, dificilmente ela sai da linha, sai da análise estrita ali do processo. Mas diante de uma fala ontem do ministro Luiz Fux, que pegou a todos de surpresa e que tem elementos políticos também, é bem possível que Carmen Lúcia responda. Ontem, durante a sessão, ela estava todo o tempo digitando no computador. Alguns assessores cogitavam que ela já poderia estar mudando o voto ali, acrescentando mais elementos ao voto para responder a alguns dos questionamentos que o Luiz Fux levantou. No caso de Cristiano Zanin, também é o ministro discreto e é o mais novo do Supremo Tribunal Federal, o último indicado agora pelo presidente Lula. E há geralmente um respeito dentro da corte dos ministros mais novos, em tempo de casa, é claro, não enfrentarem diretamente os ministros mais experientes, né, os mais veteranos. Vamos ver como que eles vão se posicionar diante deste voto que saiu um pouco do script também do ministro Luiz Fux, tendo em vista também que nada impede que os outros ministros, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que são mais falastrões, né, mais polêmicos, que eles também, ao longo do julgamento de hoje, peçam a palavra, peçam uma parte para comentar trechos do voto de ontem do ministro Luiz Fux. Muito bem. O Matheus Chu, direto de Brasília, repetindo que a nossa cobertura segue durante toda a manhã nos programas de jornalismo, mas será extensa, será contínua a partir das 2h, o horário previsto para a reabertura dos trabalhos, e aí os votos da ministra Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e outras repercussões. Aí a cobertura será permanente com o Chu, a Kelly, o Gabriel Jacobs e a equipe da Rádio Gaúcha que está em Brasília para acompanhar esse polêmico julgamento.